Então, esse artigo é o último de uma série, porque eu tenho uma coluna aqui pensando o Espiritismo. Então, esse artigo eu botei muita coisa. Ele é grande, mas eu fiz de propósito, porque o outro foi pequenininho, eles me apertaram na diagramação. Aí eu fiquei uma onça, falei, agora eu vou fazer 3 vezes mais e eles que se virem. E aí eles se viraram. Está grande mesmo, é de propósito. E a semana, no próximo número também vai ser um artigo muito grande. Então, quem quiser comprar vai entender mais uma vez o papel de Jesus na doutrina espírita, né? Já que pouca gente fala em Deus na casa espírita e pouca gente fala em Jesus. Hein? Como é que é? O número é 8. Ano 4, número 8. Hein? Está lá, deve estar lá na livraria. Ainda não está? Então vai chegar. Tá? Bom. Então vamos começar aqui a nossa aula pedindo a Milka. Estou resfriado. Pedindo a Milka para... Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra sempre que podemos nos ligar pelo pensamento a vós e a Deus Todo-Poderoso. Pedimos que abençoe a todos os alunos aqui presentes, seus parentes e também os espíritos que são trazidos pelos líderes espirituais do nosso trabalho para receberem a doutrina. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia de hoje, dia 7 de abril do ano 2014, pela graça de Deus. Amém. Essa aula já foi em parte dada, mas como faz muito tempo, e veio o carnaval, veio uma porção de interrupções, vocês perderam naturalmente o sequenciamento. Então eu vou andar rápido, porque ele é longa, mas eu também vou deixar para vocês estudarem em casa, né? Mas eu tenho que cumprir o meu papel. A aula é aqui ainda, é o final do capítulo 5, em que Allan Kardec fecha a pluralidade das existências, que para mim foi pessoalmente uma vivência com vocês muito sadia sobre a reencarnação em outros planetas, outros seres de outros planetas reencarnando aqui na Terra, que nós falamos das transmigrações planetárias. Foi uma aula muito bonita. E há muitos indivíduos que falam em discos voadores e seres extraterrestres. De fato, esses seres para nós já estão descritos aqui nesse capítulo. E a apostila, ela detalha muito bem isso. Não são seres diferentes de nós na criação. São uns mais evoluídos e outros menos evoluídos.
mas todos são espíritos, substancialmente espíritos. Então, é uma aula que tem uma característica cósmica, porque muitas pessoas dizem, os espíritas não acreditam em disco voador, quero ver como eles explicam. É porque eles não estudaram o capítulo 5, que Allan Kardec já fala sobre isso. De toda forma, a aula de hoje é uma tese em que Allan Kardec defende a reencarnação. Então, a tese é um trabalho que se caracteriza por ser uma monografia, ou seja, trata apenas de um assunto. E trata esse assunto com muita densidade, com muita exuberância, com muita erudição, com muita intelectualidade. E cabe àquele indivíduo que defende a tese, defendê-la para o mestrado, que é uma dissertação, ou para um doutorado, que já tem um trabalho clínico, que vai mais além do que uma dissertação. Aqui, no caso, Allan Kardec defende uma tese baseada apenas na dissertação. E ele articula os pensamentos como um verdadeiro filósofo. E o brilhantismo dele é que sobe nesse trabalho, ele como filósofo. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e nós falamos filosofia espírita, a filosofia, como todas as filosofias, são complicadas de estudar. Nós pensamos que a filosofia espírita é muito simples. Claro, ele formulou em termos de pergunta e resposta para facilitar a didática e o aprendizado das pessoas. Mas os conceitos que cada vez resposta de um espírito expõe a um conceito, às vezes, que merece um estudo muito mais aprofundado. Então, a filosofia espírita, como vulgarmente se pensa, não é alguma coisa simples, que nós vamos lendo, repetindo, e temos, às vezes, como eu conheço bem os nossos centros espíritas, temos 2 anos para aprender, que me dizia um amigo meu, diretor de um centro espírita, Paulo, se eu conseguir dar em 2 anos, 2 anos e meio o Livro dos Espíritos, está muito bom. Mas dá o quê? Ler a pergunta e responder, ler a pergunta e responder e não entrar nela, o que é o mais difícil. Então, o propósito do nosso curso é justamente abrir esses conceitos. E hoje nós vamos entrar na tese em que Allan Kardec propõe como um filósofo a defesa da reencarnação. É uma tese de defesa de reencarnação. Vamos lá como ele propõe isso. Alô? Alô, alô? Tudo bem aí? Obrigado. Outra vez? Muito bem. Bem, eu vou ter que andar e vocês vão estudar em casa. Bom, eu disse que Allan Kardec aborda não perguntas, mas sob o número 222 elabora verdadeira tese, cujo teor é a pluralidade das existências. Nós sabemos que todos os trabalhos do professor eram compartilhados pelos pensamentos e a eles transmitidos pelos espíritos. Aqui eram compartilhados pelos pensamentos dos espíritos e a eles transmitidos. Ou seja, ele dividia isso com os espíritos. E que ele, o professor, intuitivamente captava esses pensamentos dos espíritos, sendo posteriormente o próprio texto submetido a críticas e análise do mesmo espírito. Então, o que caracteriza o professor é
é essa cumplicidade com os espíritos. Ele dividia, ele questionava, ele redigia, os espíritos criticavam, era um trabalho não só do professor, como dos espíritos superiores. Não era trabalho de um espírito só, com um médium só. Ele nem era médium, ele tinha um grupo de médiuns que trabalhava com ele, os quais médiuns ele cruzava frequentemente as perguntas para estabelecer um consenso. Então é um trabalho em que o professor é o redator, de uma certa forma, é o didata, mas o conteúdo vem pelos espíritos superiores. É por isso que nós dizemos que o Espiritismo é a doutrina que é transmitida pelos espíritos. É a única doutrina que nós conhecemos que é transmitida pelos espíritos. Não há outra doutrina. Nenhuma filosofia foi transmitida pelos espíritos. Foi transmitida por um filósofo encarnado. O Nietzsche, o Kant, o Hegel, ou seja, quem for lá nos socráticos, nos platônicos, enfim, na Grécia Antiga. Mas a doutrina dos espíritos é o espiritismo. Então está muito claro a nossa diferenciação em relação a outras escolas filosóficas. O que eu disse é isso, é o pensamento lógico e racional do professor, e que ele evolui de tal maneira e formula todas as hipóteses possíveis, hipóteses que objetivam colocar em contradição, em contestação a tese da existência da reencarnação. É justamente essa vastidão do raciocínio analítico, em que ele vai deduzindo ponto a ponto a reencarnação, é que mostra esse grande filósofo que é o professor Kardec. Coisas que, lamentavelmente, eu como discípulo dele, eu choro, porque não entendem exatamente o que é e quem foi, como se conduziu o professor Kardec como um grande filósofo. E grande filósofo que deveria estar inserido na história da filosofia. Porém, quem pesquisa na biblioteca francesa, na bibliografia francesa sobre os filósofos, pesquisa nas livrarias que são referências de pesquisas em Paris e em outros centros, Allan Kardec não é considerado filósofo. É ignorado no país em que ele nasceu. É totalmente ignorado. Só no Brasil que ele voltou a ressurgir com seu pensamento e seu brilho. Porque aqui é uma terra que foi predisposta para isso. Então ele fala sobre as considerações na pergunta 222. Ele abre com a palavra dogma da reencarnação. Nós estudamos um pouco porque ele usou essa palavra que é muito por nós associada à igreja. Dogma, que é algo que não supõe contestação, não supõe contradita, é um mistério, é um segredo e tem que ser aceito como está. Mas a reencarnação é tão factual como uma lei da queda do corpo, uma lei da física e da química, que ela é tão objetiva que ela se torna um fato em si. E um fato em si nós não podemos contestar. Nós podemos contestar ideias enquanto são elaboradas, mas quando elas se transformam em fatos, fatos esses que têm toda uma sorte de estudos de ordem, vamos supor, até quantitativa, fórmulas, números, etc., e leis que regulam, eles se tornam patrimônio da ciência,
do conhecimento do homem. Então, nós podemos dizer, por analogia, o dogma da dilatação dos corpos. Porque os corpos se dilatam quando aquecidos. Então, quem que vai contestar isso? É um fato científico. Então, ele usou esse termo, que para mim, pessoalmente, é desagradável. Porque nós temos um preconceito contra o dogma. Porque uma boa parte de nós sofreu perseguições pela igreja em outras encarnações. Então, nós não vemos com bons olhos muitas coisas que vêm, né, desse sistema teológico da igreja. Bom, ele diz que muitas pessoas criticam porque isso já existia em Pitágoras. Mas, na verdade, né, o problema da reencarnação já existia na Índia antiga, na filosofia hinduísta, nos livros sagrados hinduístas, que é a Vedanta, e também nos estudos dos egípcios. Então isso se perde no tempo o conceito de encarnação, porque a filosofia, a religião hinduísta, ela tem mais ou menos 7, 8 mil anos antes de Cristo, pelo menos 7 mil anos. E já se concebia a reencarnação. Muito bem. Então isso não é uma coisa nova e nem uma propriedade do Espiritismo, como muitas pessoas pensam. Não é assim, Glorinha? Todas as escolas de alta evolução espiritual, elas advogam a reencarnação. E a ideia da transmigração da alma, que é a migração de um corpo para o outro, não é? É conhecida pelos homens mais eminentes. Enfim, ele mostra aqui, é o comentário que eu faço, que por extensão o Espiritismo que nos chega vem, no que toca à reencarnação, vem desde os tempos imemoriais, que era conhecido das civilizações indianas e egípcias. Então aqui está o dogma da reencarnação, os espíritos e o espiritismo. O que os espíritos fizeram foi atualizar esses conhecimentos, gerando uma doutrina que é a doutrina espírita. Está claro? Está claro. Então vamos andando. De que maneira chegou até eles, ou seja, o Espiritismo? Pela revelação, quando uma divindade ou seu preposto espiritual transmite ao homem, por exemplo, o que é uma revelação? Os 10 mandamentos de Moisés é uma revelação. Ou quando um espírito superior ou mesmo impuro, puro, encarna. E Jesus e os evangelhos são a nova revelação. Então essas ideias novas são transmitidas por espíritos superiores que encarnam com o objetivo de modificar o panorama da humanidade sempre que a moral desce. Quando a moral chega a um nível muito baixo, Deus, num ato de misericórdia, manda o Messias, manda um Christos ou manda um Avatar para trazer os seus ensinamentos e soerguer aquela moral ao respeito, sobretudo a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas também pode ocorrer por intuição. Quando a divindade ou seu preposto espiritual transmite conhecimentos utilizando o pensamento do homem, que os interpreta. Bom, mas essa intuição sobre a reencarnação é desconhecida. Mas de toda forma, se toda a ideia prospera através dos séculos, e se a reencarnação existe já há 7 mil anos, mais de 7 mil anos, é sinal que ela tem uma base, senão ela morreria com o próprio tempo. Né? A antiguidade ou a tradição vai falar a favor a própria tradição fala a favor da reencarnação.
Bom, de toda forma, nós seguimos a máxima. O tempo é senhor da razão. E o tempo vai ser, nesse caso, é uma prova favorável à reencarnação. Há apenas uma correção, que é a teoria da metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da encarnação total, ou seja, essa metempsicose dos antigos seria a crença que por castigo um espírito que tivesse transviado as leis divinas fosse punido reencarnando no animal, numa mula, num cavalo, num bicho. Mas os espíritos não regridem. É impossível metempsicose. Isso foi uma superstição que se aderiu como um parasito às teorias seculares indianas e de outras origens, dando uma falsa ideia sobre isso. Isso não existe na essência da Vedanta, na essência do hinduísmo. E o espiritismo não aceita, porque nós sabemos que nós estamos sempre num processo de evolução. O que caracteriza o espiritismo é a progressiva evolução, o progressivo aperfeiçoamento. É a própria lei do progresso inserida dentro de nós, espíritos. Vou mandando. Muito bem. Na realidade, os espíritos, ao ensinar a reencarnação, eles revisitam, não é assim, Ângela? Revisitam uma doutrina muito antiga, apenas. E que se manteve, muitas vezes, pouco visível, com pouca transparência. Mas os espíritos apresentam essa teoria com muita lógica, com muito sentido inteligente e de acordo com os processos da natureza e concordantemente a sabedoria de Deus, livre de todos os acréscimos e enxerto de superstição. Então, o espiritismo tem essa característica, a lógica, a inteligência. E eu quero dizer a vocês o seguinte: nós temos sempre que nos defender da emoção quando estudamos ou estamos numa casa espírita ou num ambiente dito religioso. Porque a emoção, ela perturba e dificulta a nossa razão, o nosso pensamento lógico. Quando nós estamos numa crise de ansiedade, por exemplo, estamos sob o crivo de uma pressão emocional ou de sentimentos tais, nós não conseguimos articular as nossas ideias. Então, a emoção, ela não é um atributo da doutrina espírita. O sentimento depurado, sim, de amor, é um atributo, mas entre sentimento e emoção, a distância é a ira e a cólera de um indivíduo pacífico. Então, nós vemos casas religiosas que tocam baterias, tocam música, fazem um estardalhaço e levam o sujeito a um clima tal emocional que ele fica envolvido emocionalmente por aquilo, ao tal ponto que ele perde a noção das coisas. Então, a emoção não faz parte da doutrina espírita. Tá certo, Valtinho? É igual o futebol aqui. Fluminense perdeu. Quando começa a perder, começa a gritar, chamar o juiz daquele nome feio, xinga a mãe do juiz, fica nervoso, está emocionado. Perdeu a razão. Não é? Então a emoção não é nossa. Nós somos contra barulho, somos contra gritos, manifestações esteriformes, vozes
estonteantes, somos contra tudo isso. Somos pela lógica, pela razão, pela pacificidade e pelo entendimento. E até aqueles que não concordam, discordem da gente, façam perguntas, discordem da doutrina, porque a doutrina é muito liberal. Ela não prescreve nada a ninguém. A única coisa que ela faz é detalhar os seus ensinamentos para aqueles que querem estudá-la. Mas ela não promete nada, não promete nenhum milagre, não promete nenhuma grandeza. Ela é aquilo que ela propõe, ou seja, a nossa evolução por nós próprios. Então, este que é o progresso e evolução espiritual dos espíritos, em que ela é muito lógica e racional. Bom, Allan Kardec mostra que na época dele já surgiam as comunicações dos espíritos. Ou seja, uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos ensinaram. Naquela época já tinham dado alguns fenômenos muito interessantes. Se não nos falha a memória, em 1858, e o Allan Kardec publica o primeiro livro em 57, então era 1848, em Hydesville, numa vila perto de Nova York, uma cidadezinha. As irmãs Fox já davam fenômenos, já haviam outros indivíduos que davam mediunidade exuberante nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então o fenômeno, por isso que eles chamavam lá na França do espiritismo americano, que era diferente para eles. Mas já havia essa comunicação, já havia psicografia, porque era aquele momento em que Deus determinou que o espiritismo aparecesse, ou que os espíritos aparecessem, para que houvesse um novo conhecimento de Deus, não é? E a redivivescência dos evangelhos de Jesus, não é? De toda forma, esses conhecimentos são universais, mas cada um vai interpretar ele como quer. Embora a manifestação espírita seja universal, não há um consenso sobre essas manifestações, porque há interferência de espíritos obsessores, de espíritos fraudulentos, de espíritos mistificadores, de médiuns sem estudo. Há toda uma sorte de circunstâncias discrepantes da limpidez da doutrina que dão interpretação a muitas escolas diferentes e muitas diretrizes diferentes, não é? Enfim, é o que ele fala também e que acontece com o Espiritismo, embora o Espiritismo não tenha essa proposta. Bom, agora para a linha de pesquisa do Allan Kardec, é a primeira raciocínio dele, ele vai excluir a intervenção dos espíritos. É o seguinte, eu vou fazer um raciocínio sobre a reencarnação, só sobre a reencarnação, mas sem que haja espíritos nisso. Vamos ver como a reencarnação acontece, né? Vamos supor que tudo isso jamais tenha sido cogitado pelos espíritos. Vamos? Nossa linha de raciocínio nos coloca como observadores numa posição neutra. Vamos admitir que haja encarnação e que não haja reencarnação. Vamos formular duas hipóteses. Uma que existe ou a outra que não existe. Vamos ver como se processa.
Então, nesse momento, o que Allan Kardec fez? Aqui não é pesquisa experimental, não. Porque isso aqui é um estudo teórico, né? Aqui é um instrumento teórico, né? É um raciocínio, né? Uma variação do raciocínio, ou uma variação das hipóteses. Isso aqui está errado. Mas ele vai variar as condições, não de pesquisa, de formulação das hipóteses. Porque é um trabalho teórico, não tem pesquisa. E abstrai-se da existência dos espíritos. E coloca duas hipóteses. Primeiro, a reencarnação, pluralidade. E segundo, a unicidade da vida. Quer dizer, o indivíduo morreu, não reencarna mais. Então ele coloca duas hipóteses e começa a andar em cima delas. Esse esquema ilustra muito bem isso. Ele faz a abstração da presença ou da intervenção dos espíritos, formula duas hipóteses, uma sobre a reencarnação e a outra sobre uma única vida, e procura, através disso, de um raciocínio analítico, chegar a uma ou a outra. Está claro como ele pensa? Bom, nesse momento, ele exclui desse raciocínio as pessoas que não querem tomar conhecimento de nada, que simplesmente não querem saber. Então ele não vai fazer esse estudo para a pessoa que não quero saber, não é da minha conveniência. E a pessoa diz, basta uma existência, para que iniciar outra? Né? Eu conheço muitas pessoas que a ideia de voltar à Terra as transtorna. E ele diz, tem que perguntar a Deus se elas deviam pedir autorização ou não, para voltar ou não voltar à Terra. Então ele exclui do raciocínio dele esse tipo de pessoas. Eu conheço algumas pessoas assim. Olha, Paulo, não me fala disso. Eu não quero saber dessas coisas. Tá bom, então não vamos discutir. Vamos? Não vamos. Então vamos falar para quem quer saber, ou para quem quer duvidar, ou para quem quer afirmar. Vamos entrar no jogo com aqueles que querem jogar esse jogo. Quem não quer jogar, não joga. Entrega a camisa e sai. Vai embora. Muito bem. Então, ele diz e finaliza. Esse tipo de pessoas que não querem jogar, as objeções são muito elementares, pueris, e não merece exame sério. Então, ele quer falar para pessoas sérias. Muito bem. Porque tecer comentários ou proceder à análise, tendo por base as conveniências ou interesses pessoais, não é atitude científica. Ciência é isso? Isso me convém ou não me convém? Por isso que eu vou estudar ou não vou estudar? Não. A ciência não quer saber se convém ou se não convém. Quando Kepler descobriu a órbita da Terra, que era elíptica e não uma circunferência, e fez os cálculos todinhos, que a Terra orbitava como outros planetas em torno do Sol, e Galileu mais tarde avançou nisso, com as observações astronômicas, eles não queriam saber se era da conveniência ou não da igreja. Por isso que eles foram perseguidos. Então o cientista não está atrás de conveniências e interesses pessoais. Ele quer fazer uma pesquisa séria e honestamente chegar a algum resultado, positivo ou negativo, não importa. Ele não tem outros interesses. Os livros que se publicam hoje sobre fenômenos tal, não tem base científica, são opiniões pessoais, são descrições pessoais, são reportagens.
reportagem do Globo, reportagem da Veja, mas não tem aquela base. As hipóteses são formuladas como ideias pessoais, mas sem a substância que Allan Kardec propunha. Então, a atitude tem que ser científica. Então eu vou fazer uma palestra lá, acho que é fim de maio, último domingo de maio, lá na Associação Médica de Teresópolis. Me chamaram porque eu sou médico também. Sabia, Valtinho? Pareço médico? Um pouco? Tá bem. Obrigado. Então, o meu problema como médico é ver meus colegas médicos falando uma porção de coisas que fogem da pesquisa clínica que a gente aprendeu na medicina e fogem o quê? Da autentificação pelas referências bibliográficas, ou seja, os trabalhos de pesquisa, que tem que autenticar aquilo que eu digo. Eu não posso dizer uma coisa porque eu acho, eu só posso dizer uma coisa porque ela é um consenso na comunidade científica e ela tem uma série de estudos concordantes. Então, quando a senhora me perguntou, eu falei, olha, qual é o tema? Eu falei, eu nem sei qual é o tema, mas sei que se eu fosse falar, eu ia falar sobre metodologia científica, dentro da AME, da Associação Médica aqui de Teresópolis, porque convida pessoas que vão falando uma porção de coisa, todo mundo fica emocionado, todo mundo fica cheio de milagre, e no final não resolve nada. Então, é isso que nós temos que ter, essa atitude científica, que não agrada a muitas pessoas. Bom, Allan Kardec diz que a doutrina da reencarnação não é tão terrível como pensam. Porque tem pessoas que dizem assim para mim, ô professor, se Deus quisesse aqui minha última reencarnação, e eu não vou voltar para esse planeta não, eu não quero mais sofrer. É você que está dizendo que é a última. O outro lá disse assim, essa minha encarnação, o sofrimento que eu estou tendo, é um sofrimento vicariante, usou até um termo científico, eu estou trazendo o sofrimento das pessoas para mim, porque eu sofro por elas, porque eu sou um espírito puro. Falei, você é um espírito puro, está sofrendo pelos outros, muito bem. Então sofre mais ainda pela tua sogra, que você vive falando mal dela. Hein? A sogra, muito bem. Muito bem, vamos andando a Milka. Bom, para muitos a ideia da encarnação é algo trágico, espécie de punição, castigo. Quantas vezes temos ouvido por parte das pessoas ignorantes ser esta sua última? Dizem, chega de dor, este é o meu karma. Esse cara é o meu karma, a minha situação é o meu karma. Elas nem sabem o que é karma. Olha o que é karma. Vem do sânscrito, kri, fazer. Karma é fazer no sânscrito. Ação, efeitos de ações passadas dessa vida ou de vidas anteriores, conforme o exposto nas escrituras de hindus. É a lei da ação e reação, da causa e o efeito. Não é isso. É a lei da ação e reação, da causa e efeito. E está exposto lá embaixo, há 7.000 anos antes de Cristo. Então elas não sabem, mas falam. Esses efeitos podem ser positivos ou podem ser negativos. Depende de quê? De nós nos compatibilizarmos com a nossa vida, as leis divinas, ou a transgredimos-las. Não é assim hoje. Cada um colhe o que planta. Ou cumpre as leis divinas, ou transgride. Então,
a justiça divina, ela produz a lei da causa e efeito, e ela produz a reencarnação. A reencarnação, portanto, é uma decorrência da lei divina. A reencarnação é uma decorrência da lei divina. A reencarnação, nós sabemos, é uma espécie de balança. E nessa balança, o que regula é a lei da causa e o efeito. A balança tem que ficar sempre equilibrada. Quando o indivíduo transgride, a balança pende para esse lado, o prato dela. Então ele tem que sofrer para equilibrar a balança. A lei da causa e efeito é que regula todo o processo de vida na Terra. E quando o homem se atira contra a natureza, e vocês estão vendo isso, e nós estamos vendo, ele vai colher, pela lei da causa e efeito, os cataclismos naturais, as secas, as inundações, os terremotos e todas essas tragédias que hoje nós somos testemunhos de que esse ano não houve chuva. As estações estão mudando, os períodos pluviométricos, as correntes marinhas, as correntes aéreas estão mudando, porque o homem vem alterando o meio ambiente, como também pelo pensamento, ele cria uma atmosfera aqui em cima de energia negativa que contra-reage e atua sobre as forças da natureza. Não precisa de bomba atômica mais. O próprio homem está causando um sucedâneo da bomba atômica aos pouquinhos com as suas incúrias. Só que esses fenômenos naturais têm uma repercussão econômica, porque esses fenômenos naturais geram a seca e geram a quebra da agricultura. Então a agricultura tem quebra, tem menos alimentos no mundo, tem menos água, enfim, a própria economia do mundo vai sendo alterada por esses desequilíbrios que o homem produz. E a fome começa a se tornar cada vez mais disseminada. Então, não tem como fugir disso. Se Deus é justo, se o sujeito é bom, ele premia o bom. Se ele é mau, ele não castiga o mal. O homem que castiga é ele mesmo. Nós somos os nossos próprios juízes. Julgamos pela nossa consciência as nossas ações, no bem ou no mal. E não adianta fugir disso, porque é negar a justiça divina. Bom, agora ele ainda faz outro comentário. Ele também quer falar para as pessoas que acreditam no futuro qualquer, após a morte. E não as que têm como perspectiva nada. É um termo filosófico, é uma escola filosófica chamada nadismo. Ele também não fala para aqueles que acham que nós morrendo vamos nos unir a um todo universal sem conservar a nossa individualidade, como gotas de chuva no oceano que vem ser a mesma coisa. Se em consequência acreditarmos num futuro qualquer, certamente não admitiremos que ele seja o mesmo para todos. Pois então, qual a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer todas as paixões, todos os desejos, mesmo à custa dos outros, já que isso não teria a consequência que é o nadismo? Não existe nada. Acreditar ao contrário que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz de acordo com o que tiverdes feito durante a vida, então desejarias que seja afortunado quanto possível,
pois deverá durar pela eternidade? Não. Muito bem. Admitis, então, que há criaturas vale mais do que vós, o que direito a uma situação melhor? Sem, por isso, vos colocar entre os culpados, como condenado? Muito bem. Então, o que ele está propondo nesse momento? Nós estamos propondo, ele está propondo, que alguém venha nos dizer: sofreis, não sois tão infeliz quanto poderíeis ser, enquanto tendes à sua frente os que gozam de uma felicidade perfeita. Então, por quê? Tem uns que têm um sofrimento maior, porque tem uns que nascem com doenças congênitas, com alterações genéticas, bebês e que estão fadados, às vezes, a ter meses de vida, outros vêm faltando órgãos, enfim, crianças que têm, sem fazer o bem e sem fazer o mal, toda uma sorte de doenças e outras sadias. Por que essa discrepância, esse desequilíbrio? Por que o desequilíbrio entre as riquezas, entre os países? Por que há homens vivendo na abastança e cada vez mais ricos, e há outros vivendo na miserabilidade, sem condições, às vezes, de se alimentar? Porque há todo esse desequilíbrio no mundo, na área social, na área intelectual, na área cultural, na área da própria saúde e etc. Por quê? Por quê? Porque alguns são vitimados por violência e até homicídios, sendo pessoas dignas, e outros que não são dignos estão aí alongando a sua vida na corrupção e na tragédia e no crime. Que lei é essa que regula a justiça, deixando esse mundo todo nesse desequilíbrio tão patente aos nossos olhos? Que Deus é este justo, então, que deixa que os seus filhos, alguns sejam privilegiados e outros punidos e vivendo em situação de desgraça? É uma boa pergunta. E é essa pergunta que o professor faz. E essa pergunta que nós todos temos a obrigação de fazer. Por que nós nascemos homem ou não nascemos mulheres? Por que nós tivemos uma prole ou ficamos estéreis? Por que nós nascemos homens ou nascemos homossexuais? Ou mulheres ou nascemos homossexuais? O que se passa com essa multiplicidade de vidas, de existências tão díspares num mundo como o nosso? Por que há guerras? Por que há calamidades? Por que há tragédias? Por que há acidentes? Por que há doenças? Por que as doenças, as coronariopatias, as doenças cardiovasculares matam mais? Depois as doenças oncológicas matam mais, os cânceres, depois os traumas, os homicídios matam mais. Por quê? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Se Deus é Pai, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, se Deus é bom. É? Muito bem. Dentro desse contexto, essa resposta só pode ser dada por nós se nós não focarmos numa única vida. Se nós formos como Jean-Paul Sartre, que escreveu L'Être et le Néant, o ser e o nada,
morreu, acabou, uma vida só, uma encarnação só, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso, ou vai para onde quiser, de acordo com a teologia. Não vai para aquele lugar não, Paulão. Então, de que vale viver? De que vale fazer o bem? De que vale se esforçar? De que vale trabalhar pela caridade? Não é isso aí, Irene? Então não vale. Deus não é justo. Então Allan Kardec está questionando. E nós temos que nos questionarmos, por favor, senão nós ficamos na mão desses falsos profetas. Vamos andar um pouquinho. Nesse trecho, ele formula duas hipóteses e seus correspondentes questionamentos. E exclui, antes de questionar, os que não acreditam na vida futura. Ele não vai questionar com quem não acredita na vida futura. A tese dele é para aqueles que acreditam num tipo de vida futura. E toda religião acredita na vida futura. Porque a religião tem que ter um Deus, a religião tem que ter a concepção de uma alma imortal, e a religião tem que ter uma destinação para essa alma imortal, que é a vida futura. Senão não é religião. E um código de absolvições e penas, se também não é religião. Senão é uma coisa aqui embaixo. Se não tiver a concepção de um Deus qualquer, não pode ser religião. Bom, ele parte na crença da vida futura. Então ele começa a pensar, existe vida futura. O que vai decorrer da vida futura? Ele começa a deduzir. É o raciocínio dedutivo. Estabelece duas hipóteses. A primeira, a vida encarnada não traz consequências para a vida futura. E com isso o indivíduo pode ter a vida inconsequente em busca dos prazeres do mundo, inclusive os conseguidos, prejudicando a terceiros, fazendo mal sem se preocupar, de-se-ia dormindo sono tranquilo e ainda julgar-se certo. Então a vida encarnada não traz consequências para a vida futura. É a primeira. A segunda hipótese, a vida encarnada necessariamente traz consequências e por esse conhecimento o homem deve praticar o bem para almejar a vida futura de paz. Mas Allan Kardec, entre esse não e esse sim, ele está no terreno da hipótese. Ele tem que agora trazer essa hipótese a um raciocínio que firme uma e coloque outra como falsa. Tá certo? Vocês estão me acompanhando esse jogo dele de raciocínio? Essa diferenciação é um juízo. Sim ou não, bom e mal. Um atributo que nós damos é sempre um juízo, não é isso, Ângelo? Enfim, é uma proposição. Quando nós formulamos um juízo, verbalmente nós chamamos de proposição. Vamos andando? O juízo pode ser afirmativo, este homem é de bem, ou negativo, este homem não é de bem. Então o juízo está sempre afirmando ou negando. Aí ele usa uma outra lei, que eu não vou me entrar em detalhes. Vamos andar. Ele quer colocar em contradição os efeitos do bem e os efeitos do mal. Se ele colocar em contradição os efeitos do bem e do mal, só um sobrará. Só um será verdadeiro
E se um é verdadeiro, o outro é falso. Porque uma coisa não pode ser, ao mesmo tempo, falsa ou verdadeira. Vocês concordam comigo? Hein? Eu não posso dizer que o Valtinho é Fluminense e Flamengo ao mesmo tempo. Posso dizer que ele é só Fluminense. Mas ali, tem ali a minha menina que é flamenguista ali. Pronto. Então, ele tem que jogar um contra o outro para poder chegar a uma conclusão. Muito bem. Mas não é difícil caracterizar o bem e o mal. Já que o bem é tudo que não traz nenhum tipo de prejuízo ao próximo. Vocês concordam comigo? Tudo que não traz nenhum prejuízo ao próximo é bem. Não é só a parte material, é os sentimentos de prejudicar. A gente prejudicar o próximo pelo sentimento, pela parte psicológica, pela parte afetiva, pela coação, pela calúnia, pela maledicência. Tudo isso, fofoca da boa, tudo isso é mal, porque prejudica alguém. E o bem é justamente tudo que nós fazemos, ser pacientes, ser mansos, ser doces, ser tolerantes, ser compreensivos, valorizarmos sempre o indivíduo, mesmo que ele tenha 100, 90 imperfeições, mas tem 10 ali perfeições, então a gente vai em cima só daquelas 10 para melhorar a autoestima dele, procurando sempre ajudá-lo. Isso é o bem. Então o bem é claro, é objetivo. Tudo que produz e não prejudica e ajuda o próximo é bem. Tudo que prejudica o próximo e não ajuda é mal. O resto é filosofia que cada um pode navegar dentro da internet à vontade. Pode entrar em qualquer site e ler trechos desse tamanho com a porção de citações. Mas isso é muito simples. É isso que Jesus dizia na parábola do samaritano. Que o sujeito caiu na estrada, ferido, passou um doutor da lei, que era um erudito da lei judaica, do Talmud, no caso, e da Torá, melhor ainda, da Torá na época dele, e lia aquela Torá, lia os profetas, lia tudo, e o sujeito está caído, ferido, passou ao largo. Passou depois um outro indivíduo, que olhou para ele e foi embora. Mas passou um que era dissidente do judaísmo, um samaritano, que os samaritanos eram uma seita dissidente do judaísmo, como o protestantismo foi do catolicismo. E o samaritano chegou, pegou o sujeito, ele que era abominado pela lei judaica, colocou sob a sela do cavalo dele, levou a uma hospedaria, mandou pensar os ferimentos, tirou um dinheiro, pagou ao hospedeiro o tempo que ele ia ficar e disse que ele estava em viagem, quando ele voltasse ele quitava o resto e ajudou o sujeito. Então esse é que fez o bem. Os outros, por mais intelectuais que fossem e fizessem belos discursos, não fizeram bem, portanto fizeram mal. Então não há alternativa. Bom, se a gente seguir esse raciocínio, nós vamos chegar a uma coisa interessante aqui. Olha aqui, ó. O tempo está andando, mas isso aqui é interessante. Vamos brincar um pouquinho de matemática? 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Logo, 2 mais 2 é igual a 1 mais 3. Está certo ou não dá? Então, nós dizemos, duas quantidades iguais a uma terceira, 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 3 é igual a 4, são iguais entre si, está aí.
É isso que nós chamamos de axioma, que não precisa demonstrar isso. Porque se eu digo que duas quantidades igual à terceira são iguais entre si, isso é um recurso da matemática, mas também da filosofia que a gente usa. Então, o axioma vai dizer: todo efeito tem causa. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. Causas no bem geram efeitos no bem. Causas no mal geram efeitos no mal. Então não vou precisar demonstrar isso. E nem ficar com muita coisa. Muita prosopopeia. Muito paeteiro. Então, vamos saindo disso. Aí eu disse aqui, toda causa produz um efeito, causas inteligentes produzem efeitos inteligentes. Então, o bem é diferente do mal, pois de acordo com as leis de oposições contraditórias, porque seus efeitos são diferentes. Fechou? Os efeitos do mal são um e os efeitos do bem são outro. E se um é diferente do outro pelos seus efeitos, eles são em si mesmos diferentes. Então nós chegamos a caracterizar o bem como sendo diferente do mal. Aí, Amilcar. Então nós fechamos um raciocínio muito criativo já nessa fase inicial do trabalho. É o raciocínio dedutivo em que eu coloco a lei das oposições contraditórias. A vida futura. Muito bem. Se a vida futura traz consequências e o bem é diferente do mal, ou não traz consequências, então o bem é igual ao mal. Ou seja, se ela não traz consequência, a vida futura, eu vou fazer o que eu quiser fazer, que não vai ter nenhuma diferença entre o que eu fiz e não quis fazer e o que o cara mal fez o que fez. Mas se o que eu fizer no bem vai ser diferente do mal, então o bem é diferente do mal. Então eu tenho que dizer, um desses é verdadeiro ou falso. Ou o bem é falso, ou o mal é falso. Então eu boto, o bem é verdadeiro ou falso, o mal é verdadeiro ou falso. Um dos dois é verdadeiro. E se um é verdadeiro, o outro é falso. Aí faço o axioma, toda causa gera um efeito. Efeitos no bem vão gerar o bem, efeitos no mal vão gerar o mal. O efeito da causa do bem é o não prejuízo, portanto é o bem, é verdadeiro. O efeito do mal é um prejuízo, portanto é o mal e é fácil. Então isso aqui sobe aqui e ali, Amilcar. Isso caracteriza a vida encarnada. Ou seja, tudo isso, vamos subir, o professor utilizou para mostrar que a vida encarnada será sempre um efeito das nossas ações no bem e no mal. Mas se não foi nessa vida, nós vamos ter que estudar que foi na outra. Isso será a aula seguinte. Então, eu cheguei lá e fiz os gráficos para ajudar o meu professor. Mas vocês chegaram comigo. Vocês não vão chegar lá, pro fulano, tem que acreditar em encarnação, bababá, você não pode fazer isso, porque você vai sofrer o que você fez, aproveita o tempo que você tem, enquanto é útil, senão você vai voltar numa cadeira de roda, se não fizer nada. Nada disso. Nós não estamos nessa. Nós estamos apenas com raciocínio, com a lógica e com a paz da nossa consciência. É isso que a doutrina espírita oferece. Não dormiu hoje, hein? O que houve? Gostou, né? Poxa. Então, pessoal, está na nossa mão aqui, nas nossas mãos. Ou nós mudamos a nossa forma de ser,
cortamos a língua, vibramos contra, deixamos de vibrar contra, perdoamos as pessoas e vamos inteligentemente e pelos nossos sentimentos entrando nessa linha que são as leis divinas e agindo dentro das leis divinas. E surpreendentemente, quando nós começarmos a ter essa identificação com as leis divinas através dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, surpreendentemente, nós vamos começar a ficar felizes. Mas ficar feliz sem um objetivo exterior qualquer, sem uma causa exterior. Vamos ficar felizes porque nós estaremos reencontrando a nossa parte divina que existe em nós, que Deus, quando nos criou, deixou essa parte que estava nublada pelos nossos sentimentos no mal. Aí nós vamos ficar felizes sozinhos. E vamos cada vez mais ter o interesse de ajudar o próximo, de ser um instrumento de Deus. Mas quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Diz o nosso mestre Yogananda, o altruísmo, quer dizer, a abnegação, é o princípio da prosperidade. Quanto mais você ajuda, você socorre, mais você é socorrido. Quanto mais egoísta você é, mais você se prejudica. Não tem como. São leis. São leis como a lei da química, as leis da física, as leis que estão todas por aí. E a gente está chegando aqui a algum raciocínio lógico. Pega um filósofo mais ateu e manda ele ler isso. Ele não vai discordar do raciocínio, não. Ele pode dizer que ele não aceita. Aí é como Allan Kardec disse: esses que não querem discutir, eu não quero nem abrir meu raciocínio por eles. E esses que não aceitam a vida futura, eu nem quero também abrir meu raciocínio com ele. Eu quero abrir o raciocínio para pessoas que têm interesse e acreditam na vida futura. Se mostrar para um padre, ele vai dar uma cambalhota. Vai dizer, isso é contra a teologia. Tchau! Mas que teologia? Não, isso não pode ser. Tá bom, não pode ser. Teologia diz isso, e eu não posso sair disso. Então tá bem, então não sai. Então não dá para discutir. Mas se mostrar para um sujeito que está transitando assim com os seus problemas, a gente consegue. Então era isso que eu queria dizer a vocês. Vamos irradiar aqui. E Ave Maria. Hoje ninguém dormiu, não sei porquê. Alguma coisa estranha aconteceu aqui, né? Falar para não dormir que não, depende. É? Como é que é? Dormir? Bom, como todos nós estamos bem, estamos ligados a Deus e a Jesus, estamos perfeitamente pacificados hoje aqui, o ambiente espiritual é muito bom. Todos vão sair muito bem daqui, muito felizes. Porque a energia aqui hoje é muito positiva. Jesus, Divino Mestre, Deus nosso Pai, alegra-nos nesse momento a possibilidade de vos servirmos e que essa energia positiva que vai caindo do céu como uma luz azulada e vai tomando tonalidades violetas
Aqui é uma luz que transita do azul claro para o azul escuro, o violeta, vai iluminando toda a sala, vai caindo sob forma de gotas sobre todos os alunos, porque nós todos estamos pacificados com Deus, estamos tranquilos naquilo que nós somos, naquilo que nós temos que modificar, estamos conscientes, inclusive da misericórdia vossa. Nós, nesse momento sublime, pedimos por todos esses irmãos aqui e pelo Igor Araújo Gonçalves, que fez uma operação de cálculo renal. Vai se recuperar tranquilamente. Pedimos aqui por esses irmãos desencarnados, que desencarnaram recentemente, aquele ator José Wilker, que também ele receba aqui a irradiação dos espíritos daqui do nosso lar de Frei Luís. E pedimos pelo filho do Marquinhos, o Luca, que está na UTI do Hospital Rio Dó, de neonatologia, box 3, mas que graças a Deus já nessa altura já deve ter melhorado bastante. Assim, em vosso nome e em nome de Deus onipotente, encerramos a nossa aula no dia de hoje. Graças a Deus.